A minha mãe tem um monte de planta aqui, professora. Aquela lá que eu te mostrei, um monte. Plantinha em casa é ótimo. A gente ainda tá no E aí você tem mais responsabilidade, em vez de ficar só fazendo comida, varrendo casa, essas coisas. Tem outra responsabilidade. A gente tá na 421, na aula passada, a gente corrigiu só, lembra? O exercício das briófitas, certo? Sim. Então, hoje a gente vai começar a pteridófita. A gente já veio falando bastante coisa, né, durante esse tempo, mas agora a gente vai entrar de fato, né? Vamos começar a falar das pteridófitas. Aí eu acho que eu já consigo terminar ela hoje com você também. Tipo, falar sobre elas, reprodução e tudo mais. E aí eu vou deixar os exercícios para a gente corrigir na quarta que vem. Na quarta que vem, não. Na quarta-feira agora. Tá bom? Não dá pra esperar. Vamos lá. Podemos? Podemos, né? Então, a gente falou sobre briófitas, né? A gente viu toda a estrutura delas, como elas são plantas que são simples, né? São plantas que Posso ter uma dúvida sobre a matéria? Fala. Professora, as briófitas são iguais? Tem alguma diferença entre pteridófitas? Sim, né? Por isso que elas são grupos diferentes, Eduardo. Senão ficava todo mundo junto no mesmo grupo. É que eu não sei qual que é o grupo, professora. Aqui não tá mostrando o grupo. Tá o nome aí, pteridófitas. O nome do grupo é pteridófitas. Ah, tá. É sério? É. Caraca, achei que... Ai, professora, meu Deus. Não sabia que o nome do grupo era pteridófitas mesmo. Grupo das briófitas, grupo das pteridófitas, e aí depois os grupos que a gente vai ver mais pra frente também. Esse já é um grupo, e aí dentro desse grupo existem várias outras subdivisões, mas que a gente, por enquanto, não precisa ver. Então, as pteridófitas, elas são como posso dizer, as descendentes das briófitas, né? Então, as briófitas foram as primeiras, certo? As primeiras plantas a conquistarem, né? Ali começaram a aparecer no ambiente terrestre e tal, pequenininhas, foram ganhando espaço. Conforme elas foram se espalhando e evoluindo, elas deram origem às pteridófitas. As pteridófitas também são as plantas que não possuem sementes, assim como as briófitas. Para poder montar mais. Quê? Acho que a Alexandre não estava nem falando comigo. Então, elas também são plantas sem sementes, porém, elas têm uma principal característica, né, que diferencia elas das briófitas, que é a presença dos vasos condutores. Então, agora, a partir de agora, elas já têm. E aí é sempre assim, gente, ó. Tá lá as briófitas, certo? Aí, em seguida, veio as pteridófitas. Então, e se as pteridófitas têm vaso condutor, aí agora daqui para frente todo mundo vai ter. Toda vez que aparece uma característica evolutiva, né, em um determinado grupo de plantas, aí daí para frente todo mundo tem também. Vocês vão perceber quando a gente chega nas gimnospermas que elas vão ter elas vão ter as mesmas coisas que quem tá atrás já tinha. Então, por exemplo, se as pteridófitas têm vaso condutor, as gimnospermas, que é o próximo grupo, também vai ter. Certo? E tudo que todas elas têm, as angiospermas, que são o último grupo, né, de planta, vai ter a característica de todo mundo estar lá atrás. Depois que surgiu, aí continua passando para todo mundo. Tudo bem? Aí o que acontece é que os grupos, conforme mais evoluídos são os grupos, eles têm estruturas que os que tem para trás talvez não tem. Por exemplo, a gimnosperma tem semente, pteridófita não tem, mas o grupo de trás tem, o outro vai ter também. Então, elas têm vaso condutor e a gente entendeu com as briófitas o que a presença, olha, no caso, a ausência, né, dos vasos condutores influencia. Qual que é a principal influência que tem a falta de vaso condutor nas briófitas? O que acontece? As plantas serem diminutas. As plantas serem pequenas, diminutas, elas têm um tamanho reduzido, justamente porque elas não têm vaso para levar nutriente para um corpo inteiro,
Se as pteridófitas já têm um vaso condutor, a tendência é que elas sejam plantas agora maiores, Mas certo? E aí elas realmente já começam a ser bem grandes. É óbvio que não foi a primeira pteridófita que apareceu no planeta que já nasceu uma mega plantona. Ela foi aumentando de tamanho conforme foram evoluindo e tudo mais. E hoje a gente tem árvores de pteridófitas, praticamente. Acho que no livro de... Deixa eu ver se não tem aqui. Talvez eu tenha colocado nos meus slides. Mas elas já começam a ter tamanhos muito maiores. Oi? uma perguntinha. Tipo, tá vendo essas 4 imagens aqui na página 421? Ah, Faz do mesmo grupo? Eles fazem todos do mesmo grupo? não. Porque tem uns nomes diferentes aqui. Então, porque são diferentes. Todas elas são pteridófitas, mas olha aqui na legenda de cada uma delas é de um filo diferente. Vocês lembram lá atrás que a gente aprendeu as classificações das organizações biológicas? Então tem reino, família, gênero, não sei o quê, ordem, classe. Vocês lembram disso? Mais ou menos. Mas isso a gente viu lá atrás. Era organização ou classificação biológica, né? Então a gente tem uma ordem de grupos, né? Então, por exemplo, todo mundo tá aqui é do reino das plantas, certo? Então, esse é o grande grupo, reino das plantas. Aí, depois disso, você tem subdivisões. Então, briófita não tá no mesmo grupo das pteridófitas, são em grupos separados. E mesmo assim, aí você pensa, por exemplo, pteridófitas, todas as pteridófitas estão no mesmo grupo? Gente, existem milhares de espécies de plantas. É impossível todo mundo ficar no mesmo grupo. A gente tem que levar em consideração que são plantas que são de lugares diferentes, de climas diferentes, regiões diferentes. Não tem como essas plantas serem todas Espécie iguais. diferente. Exatamente. Então, vão ser de grupos diferentes também. E aí, a partir daí, vai se subdividindo. Então, por exemplo, cada uma dessas aqui são de filos diferentes. Elas são do mesmo reino, mas elas não são iguais. Elas têm as mesmas, no geral, elas têm as mesmas características, assim, morfologicamente falando. Mas elas são diferentes, a estrutura delas às vezes é diferente, o tipo de folha delas é diferente, a região onde elas vivem são diferentes e assim vai. Ok? Ô, Sora, Ui. filo. Filo que eu saiba é amor. Aí, tipo, filo. O que é filo? Filo, eu sei que acho que é grego. E daí significa amor. Tá. Vocês realmente não lembram, então, da nossa aula de classificação biológica, porque a gente já falou um pouquinho sobre filo. Vocês não lembram? A gente estudou taxonomia. Assim, ó, a classificação biológica é assim: é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. São 7 classificações, certo? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso no geral. Aí eu expliquei, quando a gente estava falando um pouco sobre isso, eu expliquei que não necessariamente todas as espécies vão passar por todas essas classificações. E às vezes tem espécie que tem uma subdivisão. Então, por exemplo, tem mais uma classificação no meio dessas 7, sabe? Tipo, tem algumas que pula a família, por exemplo, tipo, reino, filo, classe, ordem, já vai para gênero, entendeu? Ou tem algumas que, por exemplo, na família tem uma subdivisão, tipo, subfamília, sabe? Uhum. Mas filo nada mais é do que uma classificação biológica. Professora, tem classificações com subdivisões iguais? Como assim? Se tem classificações com subdivisões iguais uma da outra. Não, mas se elas são iguais, não precisa subdivisão, né? Aí coloca todo mundo Não, no mesmo grupo. professora, tipo, se... professora, esquece. Não, pergunta. Não. Não quero mais.
Ah, Matheus, a sua pergunta não foi Professora. boba, é que eu realmente não entendi. Oi. Então, a diferença da pteridófiras e das briófitas são que, tipo, uma é maior que a outra por causa dos seus vasos condutores, não é? Não. A diferença é a presença de vasos condutores. O tamanho é uma consequência desse fator vasocondutor, entendeu? Antes de pensar em tamanho, pensa nos vasos. Por causa dos vasos, que elas são maiores ou menores. Então, não é que elas são pequenas, elas são pequenas porque elas não têm vaso, por exemplo. Mas qual que é, se eu perguntar assim para você, qual a principal diferença entre briófita e pteridófita? Aí você vai colocar, briófita não tem vaso condutor, pteridófita tem. Ponto. Essa é a principal diferença, entendeu? Aí, a partir daí, surgem outras diferenças. Então, por causa desse vaso condutor, as pteridófitas são maiores. Por causa do vaso condutor, aqui nas pteridófitas, lembra que nas briófitas a gente não tinha caule, nem raiz, nem folha. Como que chamavam essas estruturas nas briófitas? Alguém lembra? Nas briófitas. Todo mundo travou lá. Os vasos condutores, não é, professora? Você tá Não, falando? acabei de falar que elas não têm vaso condutor. Nas briófitas, calma aí. Alô, É alô, flagelo, alguém tá ouvindo? Oi? flagelo. Não. Nas briófitas, gente, essas estruturas caule, raiz É o e caule, folha, professora. elas são chamadas, presta atenção, elas são chamadas de rizoide, cauloide e filoide. Lembra que eu ainda falei que essa terminação oide é porque eles são pequenininhos? Então, não é, então ela tem esse caule, raiz e folha que a gente está acostumado a falar que todas as plantas têm, as briófitas não têm, né? São estruturas que possuem basicamente a mesma função, mas não é caule, raiz e folha. É cauloide, raizoide e filóide. São estruturas diferentes, são estruturas muito menores do que essas que a gente está acostumado. Aí, a partir daqui, das pteridófitas, por causa dos vasos condutores, essas plantas já começam a ter caule, raiz e folha, porque elas começam a ficar maiores, então agora elas conseguem ter caule, raiz e folha. Uma pergunta, é só a samambaia que é pteridófila? Sei lá. Ô, Bruno, você não fez essa pergunta para mim, não, Bruno. Olha aqui, você não olhou as 4 imagens da sua folha aí? Ô, Sora. Só que, tipo, só a Mas- samambaia. Todas aqui não são pteridófitas? Ah, Pro, não sei, porque é um nome diferente. Ô, meu amor, mas se tá escrito... Gente, tá escrito pteridófitas, é óbvio que todas as folhas que estão na imagem é pteridófita, né, Bruno? Como é que eles Ah, vão Pro, colocar um mas negócio que quando não eu é? falei pra senhora que, tipo, se essa daqui são de grupos iguais, a senhora falou que não era diferente por causa do nome. Ô, Bruno, então vamos lá, gente. Tá? Segunda-feira tá difícil, né? Presta atenção. Ó, eu falei que o grupo das briófitas, gente, é um mega grupo. Aí dentro das pteridófitas, existem vários outros subgrupos. Eu não estou falando que todas as pteridófitas são iguais, elas são diferentes, existem milhares de espécies. Só que todo mundo ainda é pteridófita. Como é que eles vão fazer uma página para exemplificar as pteridófitas e colocar planta que não é pteridófita? Não faz sentido, né? Elas são do mesmo grupo, só que elas são de filos diferentes aqui, ó. Representante do filo tal, filo tal, mas todas elas são pteridófitas. Entendeu? Ô, Sora, árvore é pteridófita? Oi? Árvore é pteridófita? Existem algumas espécies de árvores que são. Mas as árvores que a gente está acostumada a ver, no geral, elas começam a aparecer a partir das gimnospermas. Tem algumas espécies de pteridófitas que chegam a formar tronco e tudo mais, mas que pega mesmo as árvores que vêm com força é a partir das gimnospermas. Que aí ela Nossa, começa a senhora sabe, surgir tipo, qual semente. espécie era o pau-brasil? Não sei. Não, a espécie é pau-brasil. Agora, Sim, o tipo de planta É, o que tipo ela de- era, não sei, vou dar uma jogadinha aqui. Eu não sei se pau-brasil dava fruto, alguma coisa assim, mas eu acabei de jogar, então tá carregando aqui. Beleza. Aí estamos falando de pteridófitas, tal, elas já têm vasos condutores, elas ainda não apresentam sementes, e elas ainda precisam de água para se desenvolver, assim como as briófitas, tá? As briófitas precisam de água para se desenvolver, por quê?
Que elas saíram Elas do mar. têm vasos condutores. Porque o quê? Para receber nutrientes, professora. Que pergunta por ter, Não, professora? a minha pergunta foi: por que as briófitas precisam de água para se desenvolver? Essa foi a minha pergunta. Tá, tô viajando. Por que as briófitas precisam de água? Ponto. Por que elas são dependentes de água? Porque já que elas não têm vasos condutores, tipo, tem que ter água? Sei lá, eu lembro Não. que ela vivia em ambiente úmido, mas tranquilo. Vamos ver. Eu não Eu sei. tô começando a achar que eu tô falando sozinha aqui nas aulas. Não é possível. Para se Gente, desenvolver. Professora. Para se tá, que é para se desenvolver, professor. desenvolver, a minha pergunta foi essa: por que elas precisam de água para se desenvolver? Eu quero saber por quê. Que é para se desenvolver, a gente sabe. Porque Mas na o que água tem tem o quê? nutrientes. Não. Gente, vamos lá. As plantas, esse tipo de planta precisa de água, elas são dependentes da água, porque tem uma parte da reprodução delas, que é a parte lá dos gametófitos, que o gameta masculino precisa fazer o quê para chegar no gameta feminino? Defecundar? Essa palavra nem existe, Bruno. Tem que. O gamete masculino tem. Ele nada até o gameta feminino, gente. Ele nada, ele vai nadando com seus flagelos até o gameta feminino. Para que qualquer tipo de coisa precise nadar, o que precisa ter para nadar? Água, Flagelo. certo? Não, a princípio você precisa de água. Se você não tem água, você não nada, certo? Você precisa do líquido ali. Aí sim você está nadando. E o flagelo auxilia nessa locomoção, nessa natação. Então, esse tipo de plantas, tanto briófitas quanto pteridófitas, ainda são dependentes de água, porque nessa fase do gametófito, o gameta masculino precisa nadar até o gameta feminino, e é com água que acontece esse processo. Então, precisa de água para que ele consiga fazer a reprodução sexuada dele. Ok? Lembra que lá nas briófitas existiam as duas fases de reprodução, né? Que é o esporófito e o gametófito. E a gente viu que nas briófitas, a maior parte da vida delas era no gametófito, certo? É a parte mais duradoura. E aí a gente fala que elas só conseguirem fazer essas duas fases, a gente chama de alternância de geração. Então, lembrando dessas palavras? Tudo isso eu já falei. Beleza. Então, a fase mais duradoura lá nas briófitas era o gametófito. Aqui nas pteridófitas, a fase mais duradoura vai ser o esporófito. E aí vocês vão entender, aqui já fica um pouco mais... Lembra que vocês me perguntaram assim, tem como você identificar na planta se é macho ou fêmea, não sei o quê? Eu falei que não, tudo mais. Aqui também não dá para identificar se é macho ou fêmea, só que aqui a gente consegue ver onde é gametófito e onde é esporófito, por exemplo. Isso é interessante. Dá uma virada aí na 422. O primeiro parágrafo é isso, o que está escrito é isso que eu estou falando agora, né? Então, a fase predominante no grupo das pteridófitas é o esporófito. Acho que isso é interessante vocês darem uma marcadinha aí. A parte das pteridófitas, a fase de gametófito das pteridófitas, ela é bem desenvolvida, ela é pouco desenvolvida, desculpa, e ela é muito rápida, acontece muito rápido. Então, a gente não consegue nem identificar. Então, geralmente, quando você vê uma pteridófita, ela está em fase esporófito, porque é muito rápido o gametófito, acontece muito rapidamente. E aí, aqui, se vocês forem ver, ó, dá uma olhadinha aqui na 423, na reprodução aqui delas, aqui nesse esqueminha que tem aqui embaixo. Então, a gente tem, aqui é uma folha de samambaia. A samambaia, lembra que eu falei que os musgos são os principais representantes das briófitas, mas não existe só musgo? Aqui, as samambaias são o principal representante das pteridófitas, mas não existe só samambaia. Tá? Quando a gente fala principal representante, quer dizer que existem muitas espécies de samambaias
tá? Elas estão em maior quantidade, elas têm muita quantidade, e elas são aqui mais facilmente a gente consegue identificar que é pteridófita. Você bate o olho, você vê que é pteridófita. Elas têm todas as características ali muito visíveis de pteridófita, e até para estudar acaba se tornando mais fácil, porque a gente consegue identificar essas estruturas melhor. Então, ó, não sei se alguém tem samambaia em casa, ou às vezes samambaia na casa de alguma pessoa, enfim, que conhece. É que também não tá dando para poder sair de casa, né? Não é pra Não, ficar visitando professora. ninguém. Mas, se vocês tiverem a oportunidade alguma vez, ou tiverem em algum lugar e virem uma samambaia, dá uma olhadinha, só, sei lá, perde um minutinho assim, dando uma observada nela, que vocês vão conseguir identificar várias coisas que a gente vai falar aqui agora. Por Ô, exemplo, Pro, eu oi? acho que, sabe, naquele parque que tinha na frente da escola? Eu acho que lá tem. Eu acho que ali não tem, não lembro, hein, Bruno? Eu acho que samambaia não tem. No ano passado, quando eu estava dando essa aula de plantas para o pessoal do 7º ano do ano passado, né? A gente foi na pracinha para poder fazer essa identificação de planta. Depois que a gente já tinha visto todos os grupos, né? Aí a gente foi lá para conseguir identificar alguns grupos, assim. Esse ano não vai rolar, né? Então, por isso que eu tô falando para vocês, se vocês têm, sei lá, planta em casa, ou às vezes algum jardinzinho no prédio, ou algum lugar perto da casa de vocês que tem alguma quantidade de plantas para vocês darem uma observada, eu acho que é interessante. O ano passado a gente foi, mas esse ano não tem como fazer isso, né? Então tem cada um fazer a sua própria observação. Então aqui, ó, na reprodução das pteridófitas também acontecem os dois tipos de reprodução, tá? Sexuada e assexuada, ok? A Professora, reprodução mas essa samambaia aqui é muito feia. Essa não é samambaia feia, não. Que feia, menino. Olha isso aqui, professora. O quê? Ela tá enroladinha, olha aqui. Ela tá, tipo, É timidazinha. feia. É Ela feia, tá isso. nascendo, pô. Mas tá É, feia. uma feia. Ela é linda. Então, o que Gente, eu tô acontece aqui, ó? com Na reprodução das pteridófitas, a reprodução assexuada ela vai acontecer por forma de brotamento. Isso que o Eduardo tá falando aí que é feia, é uma pteridófita nessa fase de reprodução assexuada, ela tá brotando. Por isso que ela tá enroladinha, porque daí, depois que ela desenrola, né, ela abre e ela começa a se desenvolver. Gente, é coisa linda, vai, fala sério. A gente tem aqui, ó, brotamento. Então, o que que acontece? Brotamento, todo mundo sabe o que que é, né? Literalmente brota uma partezinha pequena dessa. Então, tem uma planta grande lá, certo? Tem uma pteridófita madura, grande, desenvolvida. Aí ela vai se reproduzir. Aí vai dessa samambaia grandona, vamos pensar numa samambaia, vai. Aí sai um brotinho assim, ó, tuc, na raiz. E aí esse brotinho vai se desenvolvendo e ele vira, aí ele se desenvolve a ponto de se tornar uma planta independente daquela que ele se originou. E aí agora eu já tenho 2 samambaias, por exemplo, entendeu? É óbvio que também isso não é um processo que vai acontecer em um mês. Brotou, nasceu, cresceu, a planta tá enorme igual a outra. Não é. Mas isso acontece, esse tipo de reprodução. Então, brotou ali, né, faz um brotinho e ela vai se desenvolvendo e aí vira uma nova planta que aí, com o tempo, se torna independente da primeira planta que se originou ela. E aí agora eu tenho 2. E aí, quando essa outra nova tiver madura o suficiente, vai acontecer a mesma coisa. Então, a reprodução assexuada das pteridófitas acontece por forma de brotamento. Ok? Que esse nome a gente também já vem vindo faz tempo, né? Tipo de reprodução assexuada. Beleza. Na reprodução sexuada, é a mesma coisa lá das briófitas. Toda vez que for reprodução sexuada, gente, agora, isso para qualquer tipo de ser vivo que a gente vai ver daqui para frente, tá? Sempre vai ter essa questão dos gametas, porque é isso. Para eu ter uma reprodução sexuada, eu não preciso de um gameta masculino e de um gameta feminino para que seja sexuada. É isso, uma reprodução sexuada nada mais é do que isso. Quando eu preciso de 2 indivíduos que me oferecem, né, gametas diferentes, no caso masculino e feminino, para que um novo ser seja gerado. Isso que é uma reprodução sexuada. Então, aqui eu vou ter os gametas também, masculinos e femininos, que a gente já viu como é que eles funcionam. Então, gameta masculina a gente chama lá, no livro de vocês, deixa eu ver.
Ah, não tá um nome, mas aqui, ó. No gameta masculino, tá vendo que eles são bem pequititos, estão tipo entrando nessa bolona aqui, ó. Esses piquitititos que estão entrando, esses gametas masculinos, a gente chama de anterozoides. E os gametas femininos, que é essa bolinha que tá aqui dentro, só aguardando para ser fecundada, a gente chama de oosfera, com 2 Os. Então, anterozoides e oosfera. Então, a água vai levar o gameta masculino, né? Ela vai nadando lá com seus flagelinhos, nadou, encontrou o gametinha feminino, entrou lá, fecundou. Depois que fecundou, o que vira? Quem lembra? Sem ler. Deve dar um negócio em cima da cabeça da planta, não vira? Esporófito, sei lá o que, professor, alguma coisa assim. Depois que fecunda, a primeira coisa que acontece depois que fecunda, essa fecundação vai originar um zigoto. Aí depois que originou um zigoto, esse zigoto vai se desenvolver num embrião. Lembrando? Nossa, eu pulei muitas etapas. Pulou bastante. Você já foi direto lá para ela grande, assim. É como se tipo, ela tivesse nascido e já tem 70 anos. Não. Não fica um negócio na cabeça tipo, da planta mãe? Da cápsula que você tá falando? É, É, professora. como se Então, mas... fosse uma. tá. Aqui não acontece isso, o Gustavo. As cápsulas, elas acontecem lá nas briófitas. Aqui não. A ideia é basicamente a mesma, mas isso aí que você está falando não acontece. Então, o que vai acontecer? O gametófito masculino nadou, fecundou, formou um zigoto. O zigoto se desenvolve, vira um embrião. O embrião se desenvolve, aí depois que o embrião está desenvolvido, olha aí o que vai acontecer. Vai formar um esporófito. Aqui é um pouco ao contrário do que vocês viram lá nas briófitas, por isso que precisa prestar um pouco atenção. Aí essa parte está no texto, quer ver? Deixa eu ver se eu acho lá. A parte do zigoto da origem do embrião está no primeiro parágrafo. Aí tá lá. Este se desenvolve em um esporófito que cresce dependente do gameta, né, do gametófito lá, até que ele gere suas próprias raízes. Depois que gera suas raízes, aí depois daí ele começa, se ele tem raiz própria, ele começa a conseguir nutrientes sozinho do solo, porque ele já tem as suas próprias, isso tudo um desenvolvimento, né? Depois que ele já tem as suas próprias raízes, vai conseguir se desenvolver sozinho, e aí a partir daí ele é uma planta totalmente independente da planta que a originou, se tornando um esporófito maduro, que é essa plantona grandona que a gente conhece. Então, quando a gente olha para uma samambaia que está grande, já desenvolvida, ela está na fase de esporófito. É isso que está acontecendo. E aí, essas coisinhas aqui, nem todas têm, tá, gente? Então, pode ser que se vocês encontrarem uma que não tenha, falar, a professora falou e não aconteceu de verdade. Não são todas as espécies que tem. E se você vai, por exemplo, num lugar para comprar planta e você quer comprar uma samambaia, geralmente, né, se é um lugar grandão, tem bastante diversidade, você pode encontrar mais de uma espécie de samambaia. Então, nem todas são iguais. Tem umas que têm as folhagens mais escuras, outras mais claras, umas são bem mais volumosas, outras são um pouquinho mais... tipo as folhinhas mais... não murchinhas, mas elas não são tão espalhafatosas assim, sabe? Elas são mais cretinhas. A minha aqui em casa é gigante. Ela parece um carro alegórico, assim, ó. Gigante, enorme. Quanto Mostra é pra uma Ô, professora, mas essa samambaia é quantos centímetros no máximo? Então, as samambaias, essas que a gente vê assim pendurada, elas podem se é uma samambaia grandona na natureza, elas podem ter as folhas 1 metro de comprimento, assim, bem grandona, elas ficam. Sim. Dá para ficar grande. Não, as folhas caídas, né, penduradas assim, elas podem chegar a 1 metro, é grandona, dá para ficar. Professora, Depende dos vasos delas, né? Pra ela ficar grande. Depende da espécie também. Tem espécies que crescem mais, tem essas que crescem menos. É isso que eu tô Ô, falando. professora, Então, num geral, eu posso falar que todas as samambaias crescem tudo isso, entendeu? professora, as samambaias, eles ficam o tempo todo pegando nutrientes? Ou, tipo, eles chegam uma hora e falam, para. Não, é para ela continuar vivendo, ela precisa continuar
Você tem uma hora que você fala, para, não vou mais comer nunca mais, então agora já comi nutriente suficiente, vou parar de comer. Não, é que, tipo assim, se ela recebesse muitos nutrientes, ela não ia parar de crescer, ou não tem sentido. Não, tem uma hora que você atinge seu máximo. Ó, gente, pensa que as plantas também são seres vivos. Não tem uma hora que os humanos chegam no limite máximo, ou conforme a gente continua comendo, a gente continua crescendo para sempre? A gente cresce para sempre? A gente para de crescer em algum momento, não para? As plantas acontece a mesma coisa, elas vão crescer até onde a espécie delas cresce, e aí elas param de crescer. E daí para frente elas só continuam nutrindo ali e gerando novas plantas. Aí sim, entendeu? Mas elas não vão ficar crescendo para sempre. Tem um limite. A gente não cresce para sempre, as plantas também não. Senão as plantas iam começar a rasgar a camada atmosférica, né? Já pensou? Fala, Sofia, o que você ia falar? Samambaia é muito caro? Não, é baratinha. Porque eu já pensei em comprar uma pro meu quarto. Mas elas gostam de ficar no solzinho, viu? Tipo, A cara da professora. Tem que pegar bastante luz, assim. Precisa ser luz direta nelas, mas o ambiente tem que ser bem iluminado, assim. Com luz do sol, né? Óbvio. E não gostam muito de vento. Professor, eu quero muito. Gente, não é fácil cuidar de planta, não, viu, Sofia? Aqui em casa eu já matei duas. Professora, a minha... Nossa, professora assassina de plantas. Caraca! Professora, é só comprar uma de plástica, acho. que nunca Não, morre. acho que não. Ó, vou liberar vocês para o intervalo, a gente volta às 10h40. Vamos lá. Então, eu estava falando sobre o ciclo reprodutivo ali das pteridófitas, né? Aí a gente falou da reprodução assexuada, então, que a gente faz pro brotamento, e a reprodução sexuada, que se dá lá pelos gametas, masculino e feminino, zigoto e embrião, forma um gametófito, forma um esporófito e tal. E aí, a partir do momento que ele tá maduro, vamos dizer assim, né? Desenvolvido e tudo mais, pronto para ser produzido novamente, algumas coisas a gente consegue, antes do ciclo começar de novo, né? A gente consegue observar algumas coisas. Olha aí na imagem da 423, eu já tinha falado um pouco dessas bolinhas, lembra? Uhum. Essas bolinhas que tem aqui embaixo, na parte de baixo da folha, né? A gente chama de soros. Cada uma dessa bolinha é um soro, então. E aí, desses soros aqui, o que saem deles são esporos, que são o que ajuda na reprodução, certo? Esses soros aqui vão soltar esses esporos, e aí os esporos, conforme eles vão caindo no chão e tudo mais, aí acontece, esses esporos acabam se tornando... Outra, né? Vai nascendo outra, aí nasce o gametófito. Isso. Aí nasce o gametófito, tipo, aí do gametófito nasce o esporófito e assim vai, entendeu? Então, um dá origem ao outro, igual nos briófitos acontecia. Então, o esporófito dá origem ao gametófito e o gametófito dá origem ao esporófito. Por isso que é o ciclo. Fala, Bruno. Então, tipo, cada soros cada samambaia, tipo, tá aqui? Cada plantinha? Não entendi. Cada o quê? Cada plantinha. Ele começa a falar e ele mesmo coloca o negócio dele no mudo. Tipo, então cada bolinha desses soros são cada plantinha, quando ficar no seu processo lá e tal? Não. É assim, ó. Imagina uma samambaia enorme, tem várias folhas, certo? Aí, essa imagem aqui, por exemplo, é uma folhinha só, é um negocinho só, fora todas as outras. Aí, cada uma dessas aqui tem esse monte de soro, e cada um desse monte de soro dá origem a um monte de esporófito, a um monte de esporo. Ou seja, em uma folha só, uma planta enorme, grande de samambaia, ela consegue dar origem a várias outras. Porém, a gente tem que lembrar que não necessariamente cada um desses esporos que vai cair no solo vai realmente vingar e dar origem a uma nova planta inteira sozinho. Tudo bem? Não é regra, isso não sempre acontece, mas essa também é uma forma de reprodução. Então, cai,
vai lá, se desenvolve num gametófito, depois o gametófito faz a fecundação, tal, que dá origem ao esporófito. A esporófito dá origem ao gametófito, o gametófito dá origem ao esporófito. E assim o ciclo continua por toda a eternidade. Tá vendo aqui no esqueminha aqui, ó? Esses soros, né, que são os esporângios que dão origem ao esporo. E aí o esporo, ele é bem pequititito. Se vocês encontrarem uma samambaia para vocês passarem a mão assim, nessas bolinhas, é uma bolinha assim só. Aí se você passa a mão, ela tipo meio que se desfaz e vira várias bolinhas menores, sabe? A minha samambaia daqui de casa não tem. Senão eu mostrava para vocês. A minha é lisa embaixo. Ela não tem soro. E aqui no meu prédio não tem samambaia. O Por quê, quê? Bruno? Então não é obrigatório ter? Não, eu falei, não são todas as espécies que têm esses soros, tá? São algumas só, porque elas não são exatamente iguais todas. Peraí, então como, tipo, as outras soltam os esporos? Não, elas não precisam. O esporo, ele é produzido de qualquer forma. O que diferencia é a forma como esse esporo vai ser liberado, entendeu? Por exemplo, no caso dessas plantas que tem esse tipo de soro aqui, né? É dessa forma. Mas todas elas vão liberar os esporinhos. Lembrando que elas também fazem o brotamento lá, né? Então, elas conseguem se reproduzir, nem todas elas fazem todos os processos exatamente igual. No geral, é isso que acontece. O gametófito fecunda, zigoto, embrião, vira um esporófito, aí quando o esporófito está pronto, vira um gametófito. Mas nem todo mundo passa por todas essas fases iguais. A gente tem que lembrar que são diferentes espécies que a gente está falando aqui. Ok? Ô, Aí, professora, fala. mas a produção assexuada das pteridófitas ocorre pelo brotamento ou não? Brotamento delas? Sim. Fiquei nessa dúvida. Não, mas por brotamento também. Lembra que é reprodução sexuada e assexuada. A assexuada pode acontecer por brotamento. E aí, eu vou pedir para vocês voltarem só na 422 para a gente falar dessa parte aqui da estrutura delas, que eu deixei para falar por último. Então, a gente já sabe, então, agora que as pteridófitas, elas têm caule, folha e raiz, certo? Elas têm vasos condutores. Esther é o Júlio? Sim. Ah, Esther tá, é o beleza. Júlio. Tá, então ele tá entrando. O que eu tava falando? Ah, tá. Então a gente já falou aqui que elas têm caule, folha e raiz. Beleza. Então aqui a gente tem, a partir do surgimento dessas estruturas, né, caule, folha e raiz, a gente consegue realmente entender qual é a função dessas estruturas no corpo de uma planta. Então, para que serve uma raiz de uma folha, de uma planta? Calma aí, agora deu um bug, tô pensando. A raiz de uma planta é para ela conseguir pegar água. Os nutrientes, professora. Que mais? Para dar estrutura ao caule? Ah, professora, para se sustentar, quanto maior, mais alto e mais forte. Não. A gente tá falando de raiz. As raízes, Professora, gente, ele elas pesquisa servem... no Google, não confia que ele pesquisa no Google. Eu não pesquiso no Google, porque senão ele teria falado a resposta Enfim, a certa. hipocrisia. Né? Ele pesquisa, ele acha que tá certo. Ai. Não, a raiz de uma folha, de uma planta, de uma folha não, desculpa, falei errado, tá? De uma planta, ela serve para, a princípio, né? Para fixar essa planta no solo, porque senão ela não ia conseguir se fixar, né? Então a gente tem fixação como principal função e absorção de nutrientes, tá? Esses nutrientes que estão ali no solo. E aí pode ser água também, tem algumas plantas que também conseguem absorver água por meio de suas folhas, então, ou pela raiz ou pelas folhas. Mas, a princípio, para que serve? A absorção de nutrientes, fixação dessa planta no solo.
Tem essas duas principais funções, a raiz. Aí, quando a gente pensa em folha, então, na folha lá bonitinha, a gente tem essa folha, ela serve para fazer fotossíntese, certo? Folha é quem fica lá tomando sol, exposta lá, tal. É ela que faz a fotossíntese. Lembra até que uma vez eu comentei que não lembro quem perguntou, não lembro qual que era a pergunta, assim. Aí eu falei assim que na verdade todas as plantas faziam fotossíntese, tanto as plantas que tinham folhas grandes quanto as que tinham folhas pequenas. A diferença, né, era a capacidade que cada uma conseguia fazer. Quanto maior é a folha de uma planta, mais fotossíntese ela consegue fazer, porque ela é maior. Mas todo mundo faz fotossíntese. Então, essas estruturas, né, das folhas servem para fotossíntese. E aí, aqui no livro de vocês tem algumas informações. Aquele nome que a gente já tinha visto antes, então, ó, a clorofila, que é não só o que dá cor para essas plantas, né? Por isso que as plantas são verdes, porque todas elas têm essa estrutura de clorofila, essa organela, né, que a gente chama. Mas é o que também ajuda a fazer a fotossíntese, que capta a energia do sol, solar, e transforma em energia química para que essa energia química é o que faz as plantas se manterem vivas. É igual a gente, quando a gente se alimenta, a gente transforma toda aquela comida em energia química e a gente se mantém vivo por causa dessa energia química que é transformada dentro do nosso corpo. E por último, mas não menos importante, o caule. O caule, sim, Bruno. O Bruno tinha falado lá da sustentação, agora o caule, sim, serve para se sustentar. Então, é por causa, né, ser um caule maior, mais grosso, ele pode ser menor, mais fininho, mas o caule, a função dele é sustentar essa planta, além de ajudar a fazer essa condução de seiva, né? Porque agora se eu tenho... O que passa no meio desse caule? A gente já falou. Eu falei na última aula, acho. É seiva. O que é? A seiva, né? Os vasos condutores estão no meio desse caule. Que aí, quando vai chegando nas folhas, eles vão se ramificando e vão ficando vasinhos menores. Lembra? Essas plantas que a gente conhece, que tem esses nervinhos que eu tinha falado lá, geralmente elas não são pteridófitas, tá? E já são um grupo mais desenvolvido. Porque se vocês forem olhar as pteridófitas, eu tenho umas imagens aqui, ó. Deixa eu ver se vai travar aqui. Meu computador hoje, ele tá... Até agora, tá carregando aulas no intervalo da gente. Não terminou até agora de carregar. Vamos ver se vai. Nossa, meu computador tá cada vez pior. E eu acho que não vai conseguir. Mas vocês estão me ouvindo, né? Uhum. Tá, então eu vou continuar falando. Vamos ver se... Agora travou tudo de vez. Vamos ver se eu consigo carregar aqui para vocês. Mas enquanto isso, deixa eu ir falando. Então, o que acontece? Esse caule, então, vai sustentar essas plantas, vai fazer essa condução de nutrientes, né, por meio dessa seiva. E, por exemplo, nessa imagem aqui do livro, dá para ver direitinho. Essa parte que passa no meio de todas essas folhinhas, isso aqui é o caule dela. E aí as folhas estão, né, cada uma para um ladinho e tal. Então, tudo isso aqui grandão é caule. Então, tem caules que são mais finos e compridos, tem caules que são finos e grossos, tem caule que é grosso e... Na 423. Professora. Compartilhou sim, para mim já apareceu. Pra mim Pra mim, também. não. Pra mim também. Ô, Compartilhou, professora, Agora apareceu, professora. professora, então, tipo, o tronco da árvore, ele não deixa de ser um caule? A gente já falou sobre isso. Que o tronco da árvore, de uma árvore, nada mais é do que um caule super desenvolvido. Ele é grande e tal, tem diâmetro maior, mas é um caule. Aquilo lá, tudo está conduzindo nutriente. Olha aqui a samambaia, tal, bonitinha. Olha os soros que eu falei aqui embaixo, tá vendo? E tá vendo como não são todos iguais? Olha essa imagem de cima, é diferente dessa aqui de baixo. As folhas são Professora, diferentes. uma vontade de passar a mão. Pode passar a mão quando vocês verem assim.
assim, não precisa arrancar a folha, né? Só você passar a mão assim, tudo bem, você não vai É matar ela áspero? nem nada. Não, quando você passa a mão, ele meio que se desfaz, entendeu? Porque são vários esporozinhos. Aí quando você passa a mão, ele meio que se desfaz em vários pedacinhos menores, assim. Não tem problema passar a mão. Essa aqui é a samambaia. Essa aqui de baixo, ó. Que tô carregando agora a imagem, calma. É uma avenca, que chama. É um outro tipo de pteridófita, tá vendo? Mas vocês estão percebendo como as Parece folhas uma não... uva. Vocês estão percebendo como as folhas não são muito Professora, grandes? É, Oi. pequenininho. mas, tipo, tem uma folha assim, professora, que quando você coloca o dedo, ela fecha no seu dedo. Não é nem a... É carnívoro. Mas Não é não carnívoro. é carnívora. É outro. Eu sei que folha que é. Só que eu não lembro. Eu esqueci o nome. Mas você passa o dedinho assim, elas ficam assim, aí você passa o dedo, ela fecha. Mas não é essa aqui que eu tô mostrando, essa é outra. Então, se vocês repararem, ó, nesse exemplo aqui, e mesmo nos exemplos que tem no livro de vocês lá na 421, as folhas delas, elas não são folhas muito grandes, são folhas pequenas ou finas, simples, certo? Então, o caule delas geralmente é compridinho e as folhas nem tanto, entendeu? Aí elas não têm tanta ramificação assim desses caules, né? Tanto esses nervinhos, não chega a ter. Até porque essas folhas das pteridófitas são folhas que costumam ser fininhas. Diferente de uma folha, por exemplo, da suculenta, que é tão grossa que chega a ser gordinha, assim, né? Aqui elas são bem fininhas, para rasgar é muito fácil. Você consegue com a unha rasgar uma folha desse tipo de planta, por exemplo. Elas são bem mais simples. E aí, aqui, deixa eu voltar lá. Aí aqui o que acontece? A samambaia é um exemplo muito comum disso. Dá pra ver isso acontecer na samambaia. O caule dela e a raiz, o caule dela, né, ele é subterrâneo, ele pode ser subterrâneo. Tá escrito aqui, ó. Geralmente, o caule das pteridófitas é subterrâneo com desenvolvimento horizontal. O que é um desenvolvimento horizontal? Então, quer dizer que essa planta não vai para cima, ela vai para os lados. Vou parar aqui. Certo? Então, ela meio que se espalha, assim, ó. Tipo, ela não fica... Por isso que elas podem ser... Elas são maiores que as briófitas, mas não necessariamente, porque elas também não são tão altas assim. Não tem árvores enormes de pteridófitas. Porque ainda assim acabou de aparecer o vaso sanguíneo, desculpa, o vaso condutor, certo? Até agora não existia nas briófitas, agora surgiu. Então elas não têm esses vasos super desenvolvidos, então elas não conseguem ainda estão aprendendo a crescer. Aí nas gimnospermas, por exemplo, aí isso já vai que vai. Aí elas já começam a aparecer árvores bem grandes. Aqui ainda não. Então, existe bastante árvore dessas, bastante planta dessas que os caules, eles crescem assim, ó, sabe, para os lados. Aí você forma tapetes, às vezes, de pteridófitas, porque elas vão crescendo para os lados. Aí, algumas coisas que são importantes aqui do livro, que eu até pedi para vocês darem uma grifada. Essa parte que tá falando seiva bruta, seiva a gente já sabe o que é, sabe? Certo? É aquele líquidozinho lá que leva nutriente. Beleza. Então, seiva bruta é captada pelas raízes e é formada de água e sais minerais, que é transportada pelo corpo todo das plantas e é denominada de xilema. Tá em negrito já. E o quê? Ah, xilema. Xilema, isso. Aí tá sendo transportada, beleza. Quando essa seiva chega lá nas folhas, que a última parte são as folhas, né? Vai da raiz até as folhas, né? Essa estrutura. A última parte que recebe são as folhas. Então, quando chega lá nas folhas, esses nutrientes também participam do processo de fotossíntese. Tudo travado Aqui, ó, da câmera. de Tá tudo floema. travado pra mim, gente. Tá ainda travado.
A Tá minha tá muito travada. travada? A câmera da professora, tipo, tá travadaça. Tá preta. Gente, pra mim Muito. tá todo mundo andando, normal. Acho Eu que consigo ver só, tipo, só a professora se mexendo, sabe? Se eu eu acho vi, que tá tudo é. travado. Ô, Bruno, mas às vezes cada um, né? Às vezes a sua conexão tá meio. Enfim, às vezes é a sua, às vezes é a minha. A minha Quem quando tá me fica ouvindo, ruim, gente? ela aparece Quem tá aqui, me ó. ouvindo? Aparece um Estranho, Bruno. xizinho. Eu vou mandar uma mensagem pro Bruno aqui no chat. Então, então essa seiva, então, depois que ela chega nas folhas, esses nutrientes que participam do processo de fotossíntese, eles são transformados, né? O restante é transformado, chama floema. Então, primeiro xilema, depois floema. Os nomes são um pouquinho chatinhos. E aí, essa seiva, depois que participa que acontece a fotossíntese aí, ó, antes ela era seiva bruta, né? Que é uma seiva que é só água e sais minerais. Agora aqui a gente tem essa seiva orgânica, Orgânica. depois que passa por todo esse processo, sim. Então vai de seiva bruta para seiva orgânica. Então aqui, ó, o xilema vai conduzir, né, esse xilema vai conduzir a seiva bruta no sentido ascendente. Ascendente, gente, é quando sobe. Então, o sentido é raiz, folha. A seiva elaborada é o que vai ser conduzido pelo floema, que é sentido descendente, ou seja, folha, raiz. Que é assim, ó. Sobe os nutrientes, água e sais minerais até a folha. Lá na folha acontece a fotossíntese. Aí, isso precisa voltar para a planta, porque não, ciclo, as coisas não estão se movimentando ali, ó, dentro do Sim. interior da planta. Então, quando sobe como sobe pelo xilema e chamado de seiva bruta. Quando desce pelo floema e é chamado de seiva orgânica. E é importante essas coisas aqui que a gente está falando, porque são É meio essas. esquisito falar assim, tipo, é chamado de seiva orgânica, é meio esquisito. O nome orgânico não é tão estranho pra gente. A gente já ouviu essa palavra várias vezes, orgânico, Não, tipo, né? professor, eu tô falando, Mas o tipo, chamar uma seiva, planta assim. que enfim, é o líquido não, né? Mas não deixa de ser um líquidozinho que ela produz, é tipo o nosso sangue, que é cheio de coisa também, de nutrientes, de oxigênio, sais minerais, de glicose. Fala. Sabe, tipo, quando tu quebra o caule de algumas plantinhas, algumas não são todas, e tem aquele bagulhinho branco, sabe? Que se passa, tipo, no tronco. Não no tronco, qualquer caule, né? Que sai aquele negocinho branco, é isso? É aquilo, aquilo É a seiva. É a seiva? Ah, tá. Caraca, não tem Uma vez a gente falou sobre isso, até que eu falei que não necessariamente todas as plantas têm a seiva daquele jeitinho, né? Que é branquinha e tudo mais. São só algumas, vocês podem ver. Por exemplo, se eu cortar aqui um talinho da minha samambaia, não vai sair um líquido. É a glicose, né, Pro? Não só a glicose, tem outras coisas também. Mas não vai sair essa aguinha, depende da espécie. Tem umas comparado para nós, né? Tem umas seivas que elas são tão ralinhas assim que a gente não e também não tem coloração, às vezes é só uma aguinha que parece que sai, sabe? Às vezes a folha mesmo, essas folhas mais grossas, quando você rasga ela sai uma aguinha assim, ó. Essa água é seiva. Entendeu? Sim. Esse líquido que está dentro dessa planta é o que está conduzindo ali esses nutrientes. É que a gente não consegue enxergar os nutrientes porque é tudo microscópico, óbvio. Mas se você pega uma gota dessa seiva e põe no microscópio, você vai ver a quantidade de coisas que tem ali. Aí tem sal, mineral, tem água, tem gases, tem, enfim, cálcio, fósforo, tem vários tipos de nutrientes ali. Ô, professora, Oi.
Eu vi um vídeo com meu pai uma vez, o cara, ele colocou vou procurar no microscópio. Não Aí entendi ele nada, o Alexandre. Alexandre, tá muito ruinzinho. Tira o fone, fala sem fone. eu já tô. Ah, então fala. Mas não dá pra me ouvir direito? Agora tá dando melhor. Fala bem pertinho, fala. Então, aí aquelas plaquinhas que dá pra ver no microscópio. Aí o cara colocou várias coisas, depois lavou com água, passou álcool. Aí quando ele foi olhar no microscópio, ainda tinha um monte de bactérias na plaquinha. Depende de onde isso é armazenado, guardado. E para você tirar as bactérias, às vezes você precisa fazer uma esterilização, assim, passar um sabão não, um álcool, ou, enfim, um detergente. Às vezes ele não lavou direito, às vezes ele lavou direito, mas não guardou direito, aí ficou com bactérias. Enfim, tem várias possibilidades. Mas tem bactéria porque não tá limpo direito, né? O certo é que esteja limpinho, até para quando você for usar essa, a gente chama de lâmina, né? Quando a gente vai usar essas lâminas ou lamínulas, que é a mais fininha, se eu quero usar, por exemplo, dependendo do que eu quero ver, se tem bactéria lá, já vai interferir no que eu vou colocar, certo? Porque já tem outra coisa lá. Se eu quero ver só a seiva, não quero que tenha bactéria nenhuma, eu quero ver só a seiva, por exemplo. E, falando em microscópio, agora que a gente entrou nisso, tem algumas plantas que microscópio é difícil da gente ter, ninguém vai ter microscópio em casa, né? Mas, se vocês tiverem lupa, tem uns microscópios, não chega a ser microscópio, é tipo uma lupa, assim, uma lente de aumento, que dependendo da espécie da planta, a gente consegue ver algumas coisas que a olho nu, assim, sem nada, a gente não consegue. Aí, como... aí, por exemplo, se você pega uma folha, ainda mais que ela é bem fininha, você coloca algum tipo de iluminação embaixo, sei lá, se você tiver alguma... Sei lá, sabe mesa de vidro? Quem tem mesa de vidro? Aí, por exemplo, põe a folha, põe uma lanterna embaixo do vidro, né? Tipo, para iluminar de baixo. Então, você vai colocar a lanterna ou algum tipo de luz. Geralmente, luz amarela funciona melhor. Aí vai estar o vidro, aí você coloca a folha e aí você vem com a lupa por cima. Aí dá para você ver. Óbvio que não dá para ver por dentro dela direitinho, porque não é um microscópio, é só uma luva. Né? Dá para você ver, por exemplo, os nervinhos, essas ramificações dos vasos condutores, dá para enxergar. No caso de uma samambaia, dá para enxergar melhor esses soros e os esporos. Parece que tem tipo uns pelinhos assim, sabe? Parece que ela é meio peludinha, sabe? Essas coisas dá pra ver. Se alguém tiver como, sei lá, se alguém tiver uma lupa em casa, que lupa é baratinho, né? Dá pra fazer. E quem sabe, sei lá, em um dia a gente não consegue fazer isso na escola, né? Com microscópio de verdade. Se a gente tiver um Tem espaço em algum tanta momento. coisa pra gente fazer na escola que não vai dar nem conta no próximo ano. Não, ano que vem vai ser um ano realmente atípico. Bom, o que eu preciso passar para vocês agora? Vou pedir para vocês colocarem na página 426. Vocês vão fazer para quarta-feira, né, na sala. Então, vocês vão fazer para a quarta, a 426, a 427 e a 428, o que ficou faltando. A gente já fez o 1 e o 2, então vocês vão fazer 3, 4 e 5. Então, é toda a 426, toda a 428 e o restante do para conferir. A gente vai fazer a correção na quarta-feira, e aí o que tiver de dúvida também já aproveitem para tirar. Eu vou colocar essa atividade lá no Google Sala de Aula para vocês me enviarem assim que a aula terminar. Não deixem de fazer. E aí, quando vocês estiverem fazendo, dá uma... A gente não fica lendo o livro aqui juntos, né? Porque senão, além de ficar chato, não tem tempo de ficar lendo, né? Então, quando vocês forem fazer os exercícios, dá uma olhada no livro, gravem o que... gravem não, desculpa.
grifem o que vocês consideram importantes e, mais importante do que isso, anotem o que vocês não tiverem entendido. Porque aí, se for o caso de ter alguma dúvida que eu não tenha falado hoje, por exemplo, a gente já resolve na quarta-feira. Porque aí, eu terminando de corrigir com vocês na quarta-feira isso aqui, na semana que vem, a gente já entra no próximo grupo, entendeu? Aí a gente já entra em gimnospermas. A gente não volta mais. Que é o novo capítulo. Porque a gente ainda tá no livro 6, né, gente? Então, a gente tem que dar uma aceleradinha aí. No nosso passo. A gente Então, tá aí... no 5. Então a gente tem a próxima semana, meu planejamento aí, né? Que a próxima semana a gente já entra em gimnospermas, aí na outra a gente termine angiospermas. Então, assim, eu tenho mais 2 semanas para trabalhar plantas com vocês e depois a gente vai entrar no reino dos animais. Entendeu? Que é o último reino. É flor, né, Fran? Sim. Flor, frutos. Então é isso, ó. Mais 2 semanas de plantas, porque a gente ainda tem mais 2 grupos de plantas para ver, e acho que em uma semana só fica muito corrido se eu quiser fazer tudo, então acho melhor fazer com calma. Só que aí são 2 semanas, e aí depois a gente entra no reino dos animais, que já é o novo livro, e é o último reino que a gente tem para ver também. Que parece pouco, né? Se fala assim, é o último reino, parece que tá acabando, né? Mas o reino dos animais é simplesmente gigantesco, enorme, cheio de bicho, cheio de subdivisão, cheio de coisa. E ele é um pouco extenso. Só que aí a gente fica nele agora até o final do ano. Beleza? Então é isso. O que tiverem de dúvidas de plantas, vão tirando, porque depois que a gente entra em animais, aí a gente realmente não volta mais. Ok? Uhum. Alguém quer falar alguma coisa? Anotaram aí o que vocês têm para fazer? Beleza, então. Gente, vejo vocês na Vai postar no quarta-feira. Class, né? Só para tirar de novo essa dúvida. Oi, desculpa, vou Vai postar no Class. postar no... Ah, tá. Vou colocar lá exercícios pteridófitas. Aí vocês fazem e mandam por lá. Vou deixar aberto até quarta-feira. Ok? Então é isso, gente. Beijos. Ganharam uns minutinhos aí até a próxima aula. Até quarta-feira, tá bom? Tchau, Fran. Tchau, prof.